Na terça-feira passada, eu não trouxe esse livro e nós falamos sobre um outro assunto usando a Bíblia. E hoje nós vamos falar de um assunto 100% bíblico, porém nós vamos retomar, porque nós estávamos falando nos outros textos sobre a salvação, quem está lembrado? A salvação, ela é o assunto mais importante na vida do ser humano. E são poucos os obreiros que envolvem com esse tema. Um dos motivos é porque esse assunto ele é voltado 100% para a espiritualidade, né? E muitas das vezes a pessoa gosta mais de falar sobre assuntos que vai trazer bênção materiais, né? Cura, prosperidade, que não é errado, né? É de Deus, está na Bíblia. Mas hoje é um dia de estudo bíblico e eu acho interessante a gente aprofundar nesse assunto sobre a salvação, porque é um tema que muitas vezes as pessoas falam assim: eu sou salvo, né? Sou uma pessoa salva, eu aceitei Jesus, sou salvo. Só que a pessoa nunca passou por esse estudo que todo cristão deveria passar, porque esse estudo sobre o processo da salvação, ele é um dos pilares do cristianismo. Não dá para ser cristão de verdade sem conhecer a fundo o tema da salvação. Amém? E hoje nós vamos dar prosseguimento aqui, vamos falar sobre condições da salvação. Na terça-feira passada, atrasada, né, nós falamos sobre salvação externa e interna. A salvação é tanto externa como interna. E hoje nós vamos falar sobre condições da salvação. Qual é o significado da expressão condições da salvação? Significa tudo o que Deus exige do homem ou do ser humano, a quem ele aceita como justo por causa da justiça de Cristo, e a quem concede as bênçãos do Evangelho da Graça. O significado da expressão condições da salvação significa tudo que Deus exige do ser humano, a quem ele aceita como justo, por causa da justiça de Cristo. Nós falamos aqui que quando a pessoa acredita na história da redenção, né, na pregação do Evangelho, Deus olha para aquela pessoa e vê ela como justa. Por quê? Porque a injustiça dela foi punida em Cristo. Então, quando ela aceita o plano da salvação, no mundo espiritual, é como se ela tivesse feito uma troca. A justiça de Jesus passou para ela e a injustiça dela passou para Jesus. E Jesus cravou lá na cruz. Então Deus olha para aquela pessoa e justifica ela. Justificar é declarar justo. Deus é o único que pode justificar o ímpio. Olhar para o ímpio, para aquele que transgrediu a lei, e dizer para ele: você é justo. E ele não está cometendo injustiça por isso, porque Jesus voluntariamente assumiu a punição daquela pessoa. Então, se torna ilegal Deus
condenar a pessoa porque ela aceitou o plano da salvação e Jesus morreu no lugar dela. Se alguém é condenado à pena de morte, tem países que têm a pena de morte, né? Eu já disse aqui que outra pessoa se oferece para morrer no lugar do criminoso. Aquela outra pessoa é executada. Se torna ilegal a lei do país matar o criminoso, porque outra pessoa morreu no lugar dela. Quem está entendendo? Assim também diante de Deus. Quando a pessoa aceita o plano da salvação, é por isso que Paulo falou, estamos livres da lei. Aí a pessoa que não entende, começa a defender uma vida de pecado. Não, eu sou salvo pela graça. Eu não estou mais na lei. Porque ela não entende essa expressão de Paulo, que estamos livres da lei. Por que nós estamos livres da lei? Porque, por causa de Cristo, porque nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós estamos livres da condenação imposta pela lei. Estar livre da lei não significa estar livre da submissão aos mandamentos de Deus. Tem uma igreja aí que diz que está salvo e está salvo para sempre, que é salvo pela graça e que não precisa de observar a lei. Não vou falar sobre isso, mas existem 3 categorias de lei. Veja bem, em Tito capítulo 2, verso 11 a seguir, Paulo escreveu dizendo que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os seres humanos. E prossegue dizendo que a graça, ao contrário de nos liberar para viver do jeito que quisermos, ao contrário da graça nos livrar para viver praticando atos contra a lei moral de Deus, contida na lei mosaica, lá diz que a graça nos ensina a abandonar a impiedade. A graça, você pode ler se você quiser. Quer conferir? Abre aí. Tito 2, verso 11 a seguir. A graça nos ensina a abandonar a impiedade e viver uma vida de piedade. Piedade significa respeito pelas coisas da religião, respeito pelas coisas de Deus. Então, a pessoa que vivia desobedecendo os mandamentos de Deus, no pecado, quando ela recebe a graça de Deus em Jesus, o Espírito Santo opera no coração dessa pessoa de uma tal forma que ela mesmo já não quer mais viver a vida do passado. É onde Paulo disse em Coríntios, segunda carta, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém? Quem vai ler aí? Quem encontrou? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegar em piedade as paixões mudando, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador, Cristo Jesus. Amém. Está vendo aí? Não, fica pra Tito, quando você fala, não vou Tito. Eu sei, mas depois ela deu o Timóteo mesmo. É Tito? Tito 2, verso 11. Aqui. Tito 2, verso 11. Deixa eu ver como que a sua fala. A da irmã ali fala um pouco diferente, mas significa a mesma coisa. Aqui. Porque a graça de Deus se há manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Palavra homem quer dizer ser humano aqui. Ensinando-nos que, renunciando
a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zelosos de boas obras. Eu estou lembrando também de Pedro, não sei se é o primeiro ou se é o segundo epístola, acho que é capítulo verso 15, que fala, sede santos porque eu sou santo. Então, a graça de Deus, né, ela leva a pessoa a viver uma vida de santidade. E é isso que Deus exige, né? A condição da salvação representa tudo que Deus exige do ser humano, a quem ele aceita como justo. Quem está entendendo? Deus aceitou a pessoa como justo por causa do sacrifício de Cristo. Mas é exigido dessa pessoa alguma coisa. Não como paga pela salvação, mas como uma mão que se estende para receber de graça a salvação. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu fiquei com dúvida só uma parte. Pode perguntar. Pegou o explicou, né, que nós fomos parados, né, porque Jesus pagou o preço na cruz por nós, né? Isso. Querendo que a gente tem que seguir os caminhos dele. Sim, mas você citou um exemplo que quando existe um bandido, o outro rapaz aparece, ele está sacrificado no final dele, só foi feito para ele, foi só feito para exemplificar, né? Ah, tá, então tá bom. Porque você falou que se tem um bandido, tem um outro rapaz que quer morrer no lugar dele, você falou que isso era possível. Aí eu fiquei na dúvida, mas isso então não é possível, não? Ou você citou isso como pela lei, outros países. Pela lei de outros países. Tem países que tem essa lei. Isso eu queria saber, porque aqui no Brasil não existe essa lei. No Brasil não tem pena de morte. Aliás, o Brasil não está tendo pena nenhuma. Tanta corrupção que está tendo aí. Unida, né? Impunidade prevalece no Brasil. Então, assim... Existe países que tem essa lei, por exemplo, o cara recebeu a condenação na pena da morte. Se outra pessoa resolver e morrer no lugar dele... Agora, então, eu estou aprendendo aqui com... Eu estou aprendendo aqui, estou aprendendo com o pastor, porque, na verdade, eu citei um exemplo, né? Que, agora, eu sei que tem países, todo mundo sabe, que tem pena de morte. Mas eu não sei, na verdade, se eles aceitam algum inocente morrer no lugar do criminoso, né? Então, tem... Na verdade, eu não sei se os países... Então, eu não sei se realmente tem essa possibilidade, se a lei de tal país aceita o inocente morrer no lugar do criminoso, né? Mas eu estou citando um exemplo, que se torna ilegal, né? A lei, a própria Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, né? Que Jesus, ele morreu. Por exemplo, em Romanos 7, fala lá tem um ensinamento a respeito do casamento, mas Paulo não está tratando de casamento ali. Mas não podemos negar que tem esse ensino a respeito do casamento. Paulo faz uma comparação entre o marido e a mulher, né? Romanos 7. Lá diz que a mulher, ou vice-versa,
está livre, um cônjuge está livre do outro só pela morte. Né? Romanos 7. Mas Paulo está fazendo uma comparação entre a lei e a graça. Para a gente estar na graça, a gente tem que estar morto para a lei. Ou seja, assim como um cônjuge não pode ser de outro, enquanto o outro está vivo, segundo o que está escrito em Romanos, assim também não é possível a gente estar com a lei e com a graça. Ou seja, tem que haver rompimento. Ou a pessoa, ela vai se julgar salva porque obedece à lei, ou ela vai reconhecer que é pecadora, que transgrediu a lei e que ela precisa ser salva pela graça, que é o favor imerecido de Deus. Agora, aí é que entra a confusão na mente de muitas pessoas. Porque a pessoa fala, não, eu estou morto para a lei. Mas quando Paulo afirma que estamos mortos para a lei, ele não está falando que nós estamos livres do compromisso para com os mandamentos de Deus. Ele está falando que a pessoa, quando ela reconhece que pela lei ela vai ser condenada, ela para e pensa assim, não, pela lei de Deus eu não tenho salvação, porque eu não tenho mérito. Para eu ter salvação pela lei de Moisés, eu vou ter que obedecer 100%. E eu já transgredi a lei de Moisés. Todo mundo transgrediu a lei de Deus. Então, sendo julgado pela lei, a pessoa está condenada, porque ela transgrediu a lei. Quem entendeu? Se você não tiver entendido, não tem problema, só você perguntar. Então, todo mundo pecou, transgrediu a lei. Pecado é desobedecer a lei. Sendo julgado pela lei, ela está condenada. Quando ela reconhece isso, e ela chega para Deus e fala, Senhor, eu desobedeci a tua lei, e eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor, da tua misericórdia. E eu creio que Jesus recebeu a punição que era minha. Aí essa pessoa, automaticamente, ela está fazendo um rompimento com a lei. E ela já não é mais escrava da lei. Ela já é salva pelo favor de Deus. Pelo favor de Deus. Ou seja, ela está livre da condenação imposta pela lei. Ela não pode mais, ou seja, primeiro que Deus não quer, segundo, que se torna ilegal diante de Deus, ele condenar esse pecador. Porque esse pecador aceitou o plano da salvação. Seria condenar duas pessoas pelo mesmo crime. Porque Jesus já foi condenado. Então aquele pecador aceitou o que Jesus fez. Então, não pode condenar duas pessoas pelo mesmo crime. Amém? Cada um é condenado pelo seu crime. Ainda que ele tenha participado num assassinato, mas cada um cometeu um crime. Então cada um vai responder pelo assassinato, pelo seu crime. Então, quando alguém falar para você, estou livre da lei, eu estou na graça, aí você põe na sua cabeça que explica para essa pessoa que quando Paulo falou que estamos livres da lei, ele estava falando que estamos livres da condenação imposta pela lei. Amém? E não livre dos mandamentos de Deus, porque o próprio Jesus ratificou os mandamentos da lei moral de Deus. Ele falou, não adulterarás, não furtarás, né? E Paulo, nas cartas de Paulo, em todo o Novo Testamento, você vê falando, ratificando os mandamentos da lei moral de Deus. Pode perguntar, irmão. Não, eu estou falando, quando ele essa passagem que Jesus falou, ele está falando aí, verdadeiramente,
O próprio Jesus falou, ele não veio para cumprir a lei, mas para cumprir a lei. Pois então. É porque, veja bem, existe três categorias de lei. A lei cívica, cerimonial e moral. Jesus Cristo, ele cumpriu totalmente toda a lei, né? Mas a parte que não cabe a nós hoje é a parte cerimonial, que é a parte dos sacrifícios ali. Amém? Glória a Deus. Talvez você está tendo um pouco de dificuldade, porque talvez ninguém nunca falou sobre o assunto assim, mas pode ter certeza que está sendo útil para você. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que a fé demonstrada pelo arrependimento e pela conversão são condições da salvação. Quando a pessoa arrepende e ela prova que arrependeu, abandonando o erro, ela está cumprindo uma das condições da salvação. Amém? O batismo nas águas é mencionado como símbolo exterior da fé e do compromisso do convertido, além de representar a purificação da sua alma pelo poder purificador do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Deu para entender o que é que eu leio de novo? Então, irmãos, o batismo nas águas, ele é o símbolo externo da fé e do compromisso do convertido, né? Além de representar a sua purificação na alma, pelo poder purificador do sangue de Jesus, pelo seu Filho. Quando se diz que o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado, tem crente que tem na cabeça que Jesus pega o sangue, que Deus pega o sangue de Jesus e passa na alma da pessoa. Não é isso. Quando se refere ao sangue de Jesus, está se referindo à obra, o sacrifício de Cristo com todo o seu potencial. O sacrifício de Cristo representa diante de Deus tudo que é exigido pela lei para a paga do resgate da alma do ser humano. Então, quando o ser humano recorre a esse sacrifício, a sua dívida está paga pelo sangue de Jesus. Por isso que a alma é purificada, amém? Marcos 16, verso 16, por favor, abre aí, rapidamente. Glória a Deus. Marcos 16, verso 16. Quem encontrou pode ler. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém. Tem pessoas que dizem assim, eu estou salvo porque eu criei e batizei. Só, irmãos, que a Bíblia ela tem todo um contexto. João Batista falou, produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer, somos filhos de Deus. O que João Batista estava falando? Não adianta nada vocês se batizarem nas águas, dizer que crê, mas vocês não produziram fruto que demonstram o arrependimento de vocês. Ou seja, vocês estão batizando nas águas, mas vocês têm que converter. Porque a conversão é o fruto digno de arrependimento. Quando a pessoa converte, ela está provando que realmente arrependeu. Então, batismo nas águas, sem a pessoa abandonar sua vida de pecado, é inútil. Por favor, lê Atos 22, 16. Eu já vou citar Atos 16, 31, que fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quando se fala fé para a salvação, está implícito
tudo. Abandono do pecado, né? É uma fé viva, uma fé dinâmica que leva a pessoa a ter atitudes concretas, né? A pessoa, ela crê tanto. Por exemplo, eu acredito que eu posso comprar esse remédio aqui, tomar e a dor desaparecer. Então eu compro e tomo. Eu não compro e põe na gaveta, não é verdade? Eu compro e tomo, né? Porque eu creio naquilo. Agora, não é a fé que fez eu sarar daquela dor. É a composição que tem no comprimido, né? Agora, em relação às coisas de Deus, já é um pouco diferente. Leia, por favor. E agora, por que você tem? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Está vendo? Romanos 10 fala que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Jesus diz em Lucas, acho que é 6,46, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Não é isso? Lucas 6,46? Por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Então, invocar o nome do Senhor, Senhor significa dono. E se Cristo é meu dono, eu devo me submeter às suas ordens. Então a pessoa fala, não, eu creio que Jesus é meu Senhor, eu já batizei, eu estou salvo e pronto, acabou. Mas ela não quer corrigir a sua vida conforme as Escrituras, como diz o salmista. Como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele mesmo responde, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus. Então a pessoa tem que examinar a si mesmo, como diz 2 Coríntios 13, verso 5, examina-se, pois, o homem a si mesmo, se permaneceis em Cristo. Eu tenho que me examinar conforme as Escrituras, para ver se eu estou em Cristo. Porque lá em João 15, verso 7, Jesus falou, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiser e vos será feito. Então eu tenho que estar em Cristo e a palavra de Cristo em mim. E aí João completa dizendo que se a semente de Deus permanece em mim, a semente é a palavra. Eu não vou viver no pecado. Porque a semente de Deus está em mim. E eu não vou viver na prática do pecado. Quem entendeu, diga amém. Então aí Ananias falou para Paulo, levanta-te, batiza, lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. Porque ao batizar, ele estava demonstrando externamente, no mundo externo, a purificação da sua alma pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Agora, Atos 2,38, vai falar do arrependimento, né? Abre aí, por favor. Atos 2,38. Quem encontrar pode ler. Então a fé está implícito, o arrependimento. Quando fala de fé, arrependimento e conversão, isso tudo está implícito. Uma coisa completa a outra. Então o que acontece? Fé, arrependimento e conversão está muito interligado uma coisa com a outra. Por exemplo, alguém vê o outro praticar um ato, mas você diz que é crente? Quer dizer, você diz que crê e está fazendo isso aí? Porque está na cabeça até do ímpio que o crente tem que ter um comportamento diferente. Mas você diz que é crente? Quer dizer, você diz que tem fé em Cristo e está fazendo isso aí? Porque na fé está implícito muita coisa. Amém? Pode ler. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja bem, se a pessoa aceitou o plano de Deus, aceitou Jesus, e ela morreu antes de batizar, ela está salva se sinceramente ela aceitou a Cristo como seu Senhor. Mas se ela teve tempo de se preparar para batizar e ela se recusou,
ela está colocando em jogo a sua salvação. Porque ela está se recusando a cumprir uma ordem. Porque Jesus falou que os fariseus rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não sendo batizados no batismo de João. Então, os pastores da época não aceitaram ser batizados pelo batismo de João. E Jesus disse que foi contra eles mesmos. Quem entendeu, diga amém. O ladrão ao lado da cruz não se batizou, mas ele entrou no paraíso. Agora, capítulo 3, verso 19. Tiago. Arrependei-vos, pois, e prometei, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham a o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Está vendo? Arrepender e converter. Arrepender é se entristecer pelo erro praticado, e converter é lutar contra aquele pecado, abandonar aquele pecado. Abandonar o pecado e buscar a Deus são as condições e os preparativos para a salvação que, apesar de ser instantânea, será consumada no dia do arrebatamento. Um dos escritores do Novo Testamento disse que agora a salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, a qual neste texto é o conjunto de doutrinas cristãs. Um dos escritores escreveu que agora a salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E nesse texto a fé representa não apenas uma crença, mas um conjunto doutrinário. Amém? Deixa eu explicar aqui. Por que a salvação será consumada no arrebatamento? Porque agora, Jesus falou, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Existe a possibilidade da pessoa cair e perder a sua coroa, a sua salvação. Mas no arrebatamento, inclusive eu fui ao monte, eu gravei lá quase 26 minutos de mensagem explicando sobre o arrebatamento da igreja. Aí está no YouTube. Se vocês acessarem, você conseguiu acessar o YouTube? Não, né? É o blog, né? Você acessou lá? Eu postei no blog esses dias esse vídeo. Aí você entra no site e acessa manda o vídeo pro YouTube, clica lá no YouTube, aí você vai lá no onde é que fala o tanto de vídeo e clica, aí você vai cair logo lá no. Aí você sabe, né, claro. Glória a Deus, glória a Deus. Então o que acontece? Eu fico explicando, veja bem, explicar professor é frio, né? Aí veja bem, aí eu expliquei, sabe? É bem simples, mas foi bem explicado. Eu falei sobre arrebatamento da igreja e falei sobre a ressurreição dos salvos, como vai ser, né? Que lá em 1 Epístola de João, capítulo 3, verso 2, fala que agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Por que seremos semelhantes a Ele? Porque assim como Ele é, nós vamos ver Ele. E em Filipenses 3, verso 20 e 21, fala que Jesus ele vai transformar o nosso corpo para ser igual ao seu corpo. Né? E 1 Coríntios 15, 51 a seguir fala que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Né? Ou seja, o corpo que já foi, está lá na terra, e o cristão que está vivo, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 18, que os cristãos vivos não vão subir primeiro, não vão preceder aos que dormem.
Mas, no mesmo instante, aqueles que dormiram no Senhor, morreu sendo fiel a Deus, eles vão ressuscitar num corpo de glória, e os cristãos que estiverem vivos serão transformados. E subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que a salvação vai ser consumada no arrebatamento. Já somos salvos, mas ainda há a possibilidade da pessoa perder a salvação, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mas quando isso ocorrer, não haverá mais, nós não carregaremos mais nos nossos corpos a natureza pecadora. Então não haverá mais a possibilidade da pessoa perder a salvação. Amém? Quem crê, diga amém. Não há mérito ou merecimento, né? Nem no arrependimento, nem na fé. Pois tudo quanto é necessário para a salvação já foi providenciado a favor do penitente. Pessoa que arrepende. Impenitente é quem persevera no erro. Penitente é quem arrepende. Pelo arrependimento, o penitente remove os obstáculos à recepção do dom da vida. Pela fé, ele aceita o dom. Veja bem, a pessoa, a fé que ela tem, né, e o arrependimento não traz nenhum mérito para a pessoa. Eu mereço a salvação porque eu arrependi. Eu mereço a salvação porque eu tenho fé. Não. Por ela ter fé e por ela ter arrependido, isso não confere a ela nenhum mérito. Ela não passa a merecer a salvação, né? Como diz Paulo lá em Efésios 2, né? Verso 8 a seguir, que a salvação é pela graça e não pelas obras, né? Para que ninguém venha se vangloriar, né? Ou seja, sou salvo, eu estou salvo porque eu mereço. Eu estou salvo porque eu fiz. Eu estou salvo porque eu tive fé. Eu estou salvo porque eu arrependi. Aquele lá não merece, não teve fé, não arrependeu. Não. A fé, ela é apenas uma mão que a pessoa estende para receber o dom da vida, né? Pela fé a pessoa aceita o dom. Tem alguma pergunta? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Tem alguma pergunta? Não tem? Eu já expliquei isso aqui nos dias passados, né? Que eu já expliquei, só não está lembrado. Você falou da fé, né? Não basta só a pessoa ter fé, né? Então, você quer dizer que ter a fé, né? E se arrepender, ela tem que continuar praticando os atos escritos na Bíblia, que foi os outros dias que você deu aula? Porque veja bem, quando se fala de fé, arrependimento e conversão, está tudo muito interligado, porque se eu digo que eu tenho fé, Tiago falou sobre isso no capítulo 2, e no verso 14 é o seguinte, que se eu digo que tenho fé, mas eu não tenho obras, essa fé é morta. A fé sem as obras é morta, né? Então, a fé, ela leva a pessoa a amar a Jesus. E quando a pessoa ama Jesus, vê o que acontece. Abre aí, João 14, verso 21 a seguir. João 14. Então, um versículo aí que fala que você citou. Qual? Você citou Mateus 24, 13. 13, né? Todo que perseverar até o fim será salvo. É. Que fim é esse?
É toda a sua carreira como cristão. Sua carreira todinha você tem que perseverar ela, obedecendo a Deus, a lei de Deus. Encontrou? A salvação isso é uma coisa contínua. 13? Né? 14, capítulo 14, e versículo 21. 21 a... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Pode continuar. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Está vendo aí? Então veja bem, quando a pessoa ama Jesus, quando a pessoa tem fé em Jesus, ela vai amar Jesus. E quando a pessoa ama, a pessoa olha para Jesus e fala assim: nossa, Jesus morreu por mim. E o amor conquista, né? O amor conquista. A Bíblia fala que, lá em Provérbios, que quando o homem tem o seu caminho bom diante de Deus, Deus faz o inimigo ter paz com ele. Então, muitas vezes, nem sempre, mas muitas das vezes, o amor, ele conquista até o inimigo. A Bíblia diz que Deus, ele nos amou sendo nós pecadores. Então, quando nós olhamos para o amor de Deus, pelo sacrifício que Jesus fez, a gente passa a amar Ele. Né? A cruz que é o dínamo. A cruz, eu esqueci como é que é essa frase, mas ela produz no coração da pessoa um sentimento de amor por Cristo. Aí quando a pessoa ama a Cristo, aí está falando, Jesus falando: quem me ama, guardará meus mandamentos. Quem não me ama, não guardará minhas palavras. Né? Então, uma coisa puxa a outra. A fé demonstra o amor, né? Porque não adianta de ter uma fé intelectual e não traduzir isso em amor. E quando a pessoa traduz em amor, ela vai acatar as ordens de Jesus. Né? Ela vai acatar os mandamentos de Jesus. Agora, eu já falei isso aqui, não sei se você está lembrado. A obediência separada de Cristo não tem valor salvífico. Ou seja, a pessoa, ela não vai obedecer a Cristo para comprar salvação, para ganhar salvação. Ela vai obedecer a Cristo porque ela já foi salva. Né? Ela estava perdida. Condenada ao inferno. Mas Jesus pagou a dívida dela. Então agora, ela não tinha obediência suficiente para comprar salvação. Então ela não tem salvação. Mas Jesus pagou o preço por ela. O castigo que pertencia a ela. Então agora que ela foi salva, porque quando ela estava perdida, se ela falasse assim: eu vou obedecer a Deus a partir de hoje 100%, mesmo que ela conseguisse, ela não compraria a salvação, porque ela já tem um débito anterior. Até o banco, você vai no banco, né? Você recebe uma carta lá: a quitação dessa dívida não quita débitos anteriores. Você já viu isso? Quer dizer, você recebeu uma carta de cobrança, você vai lá e paga. Mas se tiver outra dívida anterior a essa dívida, entendeu? Não vai pagar ela. Assim também. Se o pecador falar: não, eu não preciso de Jesus, eu vou conseguir obedecer 100% da lei de Deus, ela não vai ser salva, porque ela já tem um débito.
Então Jesus pagou esse débito. Então ela foi salva. Então agora ela vai corresponder a essa obra que Deus fez com amor. A obediência dela, ela não vai obedecer para ser salva, ela vai obedecer porque é salva. Poderia falar, demonstrar gratidão. Ela vai obedecer, porque obedecer a Deus, irmão, não nos confere nenhum mérito, é o nosso dever. Né? Jesus falou que quando o servo fizer a vontade do seu Senhor, ele será chamado de servo inútil, porque só fez o que foi mandado. Ou seja, é o nosso dever obedecer a Deus. O filho obedecer o pai é um dever. Nós não merecemos tapinha nas costas por não jogar lixo na rua. Quem concorda? Agora é claro porque, já que tem muita gente jogando lixo na rua, né, então, quando dá alguém não joga, dá um tapinha nas costas dele, mas não é que ele merece aquilo, não. Né, é porque é um dever. Ser um bom cidadão, nós não merecemos tapinha nas costas por ser um bom cidadão. É nosso dever ser um bom cidadão, né? Chega lá na CEMIG lá, vai lá na lotérica pagar a conta de luz, você vai receber um tapinha nas costas? Parabéns! Você pagou a conta de luz hoje, hein? Parabéns! Não! Ela está pagando o que ela deve. Agora, nós não vamos prolongar muito. Eu quero que você leia aí Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, versículo, se não me falha a memória, 14. O que está escrito aí? Cadê o 13, por favor? De tudo o que tem. De tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Está vendo aí? Então, aí está dizendo que o objetivo de tudo que se ouve a respeito de Deus, o objetivo desse estudo, por exemplo, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo ser humano. É um dever. Nós devemos respeitar a Deus. E o respeito está implícito à obediência. Amém? Quando se fala temer a Deus, não está falando de ter medo de Deus. Está falando de respeitar a Deus. E quando a pessoa respeita a Deus, mesmo que ela está sozinha, ela fala: eu não vou fazer isso porque Deus está vendo. Eu não vou fazer isso aqui porque Deus falou para não fazer e eu respeito a Ele. Aí Jesus falou em João 14 que você leu, né? Quem me ama guardará meus mandamentos e eu e o Pai viremos para Ele e nele faremos morada. Amém? Isso é profundo, irmão. Aí Cristo passa a morar na pessoa através do Espírito Santo, né? Isso é profundo. Glória a Deus. Deu para entender? Mas, embora sejam obrigatórios o arrependimento e a conversão como prova de fé, é implícita a influência ajudadora do Espírito Santo, conforme se vê na expressão: deu Deus o arrependimento. Atos 11, verso 18. A blasfêmia contra o Espírito Santo afasta o único que pode convencer o coração e levá-lo à contrição. Por isso, para tal pecado não há perdão. Aliás, quem blasfema contra o Espírito Santo
nunca vai se preocupar com a obra do Espírito Santo. Portanto, se tu tens medo de, mesmo sem querer, ter blasfemado contra o Espírito Santo, isso é prova de que você não blasfemou. Aleluia! Você pode estar dizendo diante desse alívio. Tem gente que tem medo, né, de ter blasfemado contra o Espírito Santo, né? Então já é uma prova de que você não blasfemou, né? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, ele não vai preocupar com a obra do Espírito Santo. Porque a blasfema contra o Espírito Santo afasta o Espírito Santo, e aí a pessoa nunca vai ter o coração contristado, né, convencido, né? Porque o Espírito Santo é que convence a pessoa. Ou seja, o Espírito Santo, ele concede à pessoa uma medida de graça para ela dar o primeiro passo, que é aceitar que Cristo é o Senhor e Salvador. Quando ela faz isso, aí a graça de Deus envolve essa pessoa e concede a ela toda a providência do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Vamos parar por aqui. Depois nós vamos falar sobre a fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. Glória a Jesus. Só o penitente sente a necessidade do Salvador e deseja a salvação de sua alma. Glória a Deus. Aí aqui vai ter uma pergunta: pode haver arrependimento verdadeiro sem fé? Então, irmãos, esse estudo ele tem muitos detalhes. Não é fácil. Eu não tenho muita dificuldade para falar desse assunto aqui, porque eu já estudei bastante. Mas talvez você que nunca ouviu falar desses detalhes, você possa estar tendo um pouco de dificuldade, né? Sua mente pode ficar um pouco confusa, mas é assim mesmo. Quando você está estudando uma matéria, né? Quem já estudou uma matéria difícil, tipo, né? Você paga preço, né? É verdade? Se você mesmo está tendo um pouco de dificuldade, né? Sua mente está um pouco, não tá? Mas não preocupa não, que é assim mesmo, viu? Assim mesmo. Tá. Aham. Tá. Aham. Aham. Naquela hora, por exemplo, eu estava falando sobre o batismo, falando lá do produzir frutos, né, dignos de arrependimento. Eu estava querendo falar sobre o batismo de Jesus, né, que você falou que os fariseus, os judeus recusaram o batismo em água, né, recusaram o batismo de João Batista. Sendo que o próprio Jesus foi lá, o Rio Jordão, batizado e deixou um exemplo, né, do batismo dele. Então, daí a importância. E Jesus ainda frisou um assunto muito importante, que João recusava, né? João estava recusando de querer batizar ele. Ele falou assim: tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para te batizar. Então, quer dizer que naquela fala de Jesus Cristo, ele fala: não deixa por enquanto, porque convém cumprir com a justiça. Convém cumprir toda a justiça, né? Deus cumprir na vida do homem que, como ele frisou de tudo aí, arrependeu e aceitou a fé. É salvador. É como eu disse, né, que o batismo ele é a demonstração externa do que já aconteceu na vida espiritual da pessoa. Não é a água lá que vai lavar a alma da pessoa, mas é uma ordenança que Deus determinou, através da qual a pessoa demonstra para o mundo, né,
demonstra para o mundo externo o que já aconteceu na sua alma, na sua vida espiritual, e também é uma demonstração pública do compromisso que a pessoa está fazendo com Deus, né? Com Jesus. Então, o que acontece? Inclusive, irmãos, eu falar nisso aqui, veio à minha mente um tema que a gente pode tratar depois. A Bíblia fala assim, quem não come a carne, não bebe meu sangue, não tem vida, né? Mas aí a pessoa já pensa que a totalidade, o significado dessa palavra está no ato da Santa Ceia. E não. Jesus não está falando apenas de eu participar do pão ali e do cálice ali, do vinho. Né? Não é só isso. É uma coisa puxando a outra. Vai puxar a outra. Você vai lá no ensinamento de Paulo, para a igreja de Corinto, você vê que ele manda o homem examinar-se a Deus. Depois de comer e beber. Então, quando fala aqui, não coma minha carne, não bebe meu sangue, está cuidado com comer de qualquer maneira. É uma coisa mais profunda. Agora, por que a pessoa que come e bebe indignamente compra a sua própria condenação? Porque o ato da Santa Ceia já falando do batismo, né, que é uma expressão externa, então vamos falar da Santa Ceia. Quando a pessoa participa da Santa Ceia, ela está confessando através desse ato que vive em comunhão com Cristo. Mas se ela vive no pecado, ela não vive em comunhão com Cristo. Então, quando ela participa da Santa Ceia, ela está mentindo para a congregação e para Deus. Né? Como disse o Pedro para Ananias, né? Você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Então, a pessoa vem e participa da Santa Ceia, com esse ato ela está confessando que vive em comunhão com Cristo, mas na verdade é uma mentira. Né? Por isso que ela é condenada. Então, irmãos, existe muita coisa para a gente aprofundar, mas o tempo falta, né? Eu confesso a vocês que quanto mais eu falo da palavra de Deus, mais eu vou querer falar, sabe? Então, o que acontece? Às vezes eu fico querendo parar aqui para não cansar muito vocês, mas está precisando da gente falar mesmo da palavra de Deus, porque nós precisamos mudar a nossa visão a respeito do que é cristianismo, né? Precisamos mudar. E para mudar, tem um professor de muito sucesso, ele fundou a antiga INDG, Instituto de Desenvolvimento Gerencial, e hoje já não é INDG mais, é Falcone, né? É uma empresa muito rica. Aí tem um livro dele, eu tenho um livro dele em casa, do Vicente Falcone, se você quiser comprar o livro dele para você ler. Eu tenho um lá em casa que fala sobre gerenciamento da rotina. Aí fala que a mudança, não haverá mudança, está colocado em outras palavras, mas significa assim, que não haverá mudança se não houver treinamento. E treinamento começa na mente, né? Treinamento começa na mente. Não haverá mudança. E ele falando de assuntos financeiros, né? Empresa, você trabalha com gerência. Não haverá mudança se não houver mudança de pensamento, se não houver treinamento, né? Então, tem que ter treinamento, e aqui nós estamos em um treinamento. E treinamento é isso mesmo, você vai cansar, né? Você vai ficar com sua mente, muitas das vezes você vai ter que pesquisar. Eu já pesquisei assuntos que eu tive que
e martelar bastante a minha mente. Mas compensa. O conhecimento ninguém toma de você, né? Compensa você pagar um preço para adquirir o conhecimento, principalmente da palavra de Deus. E é que é a minoria que quer fazer isso, né? É a minoria das pessoas que quer pagar um preço para poder conhecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos parar, vamos fazer uma oração, em nome do Senhor Jesus, para que Deus possa nos dar graça, para a gente continuar no propósito de aprender a cada dia da palavra de Deus, porque a ignorância mata, a ignorância, ela destrói o ser humano, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, né? E o problema, meus irmãos, que quando um crente é ignorante, principalmente se ele é batizado com o Espírito Santo, se tem um dom, principalmente se for dom de cura, e que ele é ignorante, misericórdia. A pessoa te julga mal, te condena, sendo que você está com a verdade, mas ela te vê errado, porque ela é ignorante. A ignorância é o ponto principal das guerras. Você não vê essa guerra que existe aí no mundo? Quantos recursos materiais que são usados em aviões, né? Em material de guerra, né? Bélico. O exemplo está lá né? na África e na Coreia do Norte. Pois então, a ignorância é o ponto principal, é o ponto-chave da guerra. Assim como a observação é o ponto-chave da ciência. E a ignorância é o ponto-chave das guerras, das confusões, separações, né? Então, precisamos muito de conhecimento, E eu até entendo um pouco, porque a maior parte dos cristãos, ou dos que se dizem cristãos, não quer saber de culto de ensinamento. Porque muitas vezes ficaram participando de chamados estudos bíblicos que só traz uma religiosidade que não traz profundeza nenhuma. Então, eu mesmo vou falar para vocês. Eu fui na escola dominical um dia, que sentado lá no banco, eu falei, para que eu vim aqui, Senhor? Ao invés do professor estar falando da Bíblia, ele estava falando de cachorro, que passou na televisão, que eles enterraram um cachorro vivo. E aí entrou nesse assunto e foi levando, entendeu? Aí não dá mesmo para participar, não. Amém? Não dá mesmo, né? Aí complica, né? Pois então. A gente pode até citar, né? Algum exemplo, né? Vamos fazer uma oração então em nome de Jesus? Grande Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado forças. Nos ajude, ó Pai, a continuar na busca do Teu conhecimento, porque a Tua palavra diz em Oséias 4, verso 6, que o povo do Senhor foi destruído por falta de conhecimento. E diz mais que o Senhor estava rejeitou o sacerdote, porque eles desprezavam o conhecimento. E a Tua palavra diz, ó Pai, em Provérbios capítulo 1, que quando a pessoa rejeita o conhecimento do Senhor, até a sua oração é rejeitada.
Meu Deus, em nome de Jesus, nós não queremos rejeitar o teu conhecimento, porque o Senhor nos aconselhou através de Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 11 a 16, que nós perseverando, ó Pai, em ler, exortar, ensinar, em buscar a tua palavra, nós iremos permanecer salvos em Cristo, iremos salvar aqueles que nos ouvem. Meu Pai, fica conosco, abençoe a todos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos, amém?
Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sarará, protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixa o soldado ferido morrer.